Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Pode Sanear, o podcast da ABS do Rio de Janeiro. Meu nome é Micaela Midon, sou diretora da ABS. E no mês de março estamos com uma campanha especial com episódios apenas com mulheres. Mês especial das mulheres, episódios especiais com mulheres daqui da ABS do Rio de Janeiro. Estamos trazendo temas variados para que a gente possa... Até porque, né, o saneamento ele é muito variado, ele tem diversas ênfases e todas elas são de extrema importância. Então, a gente tem tentado trazer experiências diferentes para que vocês possam estar sempre bem informados dos mais variados assuntos dentro da área de saneamento e meio ambiente. Muito obrigada para toda a diretoria da ABS. Um abraço para o nosso presidente Renato Espírito Santo, que infelizmente não está gravando por conta de ser um episódio especial, mas logo, logo ele está de volta. E hoje temos uma convidada ilustríssima aqui para falar um pouquinho da trajetória dela dentro do saneamento e dentro da área profissional das engenharias, a nossa querida Júlia Gimenez. Hoje Obrigada. Ela trabalha na Casa Civil, dentro ali da Subsecretaria de Concessões, não é isso? Você é coordenadora de projetos? Isso, de estruturação de projetos. Conta um pouquinho pra gente do que você faz hoje, quem é você, pra quem ainda não te conhece. Bom, gente, prazer. Meu nome é Júlia Gimenez, eu sou engenheira civil e faço parte também da ABENC, da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, no qual eu faço parte da diretoria. E também estou como membro do conselho hoje em dia do CREA, aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalho já tem há mais de 10 anos com infraestrutura urbana e atualmente eu estou na Secretaria de Estado da Casa Civil aqui do Rio de Janeiro, na Subsecretaria de Concessões e Parcerias, que dentro do saneamento, por exemplo, a concessão da SEDAI, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, ocorreu dentro dessa secretaria. Um trabalho tanto. Um trabalho tanto. Eu ainda não fazia parte, eu entrei depois, mas toda essa gestão ainda ocorre dentro dessa subsecretaria, a parte toda de gestão do contrato da SEDAI. A minha função lá é novas estruturações de novos projetos. Então, atualmente, eu estou num projeto que não é de saneamento, é de um terminal rodoviário. Então, eu estou estudando bastante essa área de transportes e sempre introduzindo esses conceitos de sustentabilidade. Por exemplo, já introduzi lá um projeto de aproveitamento de água de chuva, de reuso. Então, eu acho que quando a gente gosta realmente da área, a gente sempre encaixa, independente do nosso projeto. Até porque todo projeto precisa de água, né? Exatamente. Então, sempre tem um jeito. E tudo que se conversa, né? Tudo interage. É importante, ainda mais você que já tem uma certa experiência, com outro olhar, levar isso para um projeto novo, que às vezes as pessoas ali que trabalham sempre na parte civil não conseguem levar. Então, isso é um olhar um pouco diferente para essas estruturas. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito. Mas você já trabalhou, eu sei um pouquinho da história dela, sei que já trabalhou na área de saneamento, mas por que saneamento? De onde surgiu, assim, o despertar de, vou tentar estudar isso daqui? Por que você escolheu engenharia civil, por exemplo? Como é que surgiu essa vontade? Eu vou tentar resumir, assim, porque a gente vai ficando velha, são muitos anos, né? Mas eu, quando tinha 15 anos de idade, entrei para o ensino técnico e médio. Na época era Cefet Química, hoje em dia se chama IFRJ. E eu entrei para o técnico de meio ambiente. E o técnico de meio ambiente, ele era muito ligado à parte de química, de análise de água, de esgoto. Então, a gente acabava vendo justamente toda essa parte do saneamento de qualidade de água, né? E aí foi meu primeiro contato com o mundo do trabalho, com o mercado de trabalho, de profissões. Eu sempre gostei muito de animal, de meio ambiente. Eu sempre fui apaixonada desde criança. Então, eu imaginava que técnico de meio ambiente eu ia cuidar dos animais, entendeu? Porque quando eu tinha 14 anos e eu escolhi o curso, era o que eu pensava. E depois eu fui entender o que era gestão ambiental e tudo mais. E aí, quando me formei, eu depois fui trabalhar na Petrobras, na área de gestão ambiental.
E aí a gente lidava com essa parte também do saneamento. Não só saneamento, porque na indústria você tem até a temperatura da água que está sendo despejada pelaquela indústria, pode matar os peixes. Sim, a parte de monitoramento. Então, toda essa parte tratava dentro da minha área. E o meu chefe, ele era engenheiro civil, com ênfase em recursos hídricos. E aí, na época, eu estava fazendo vestibular. Estava estudando, né, para o vestibular enquanto eu trabalhava. E aí eu pensei, bom, acho que tem mais a ver o quê? Engenharia química e engenharia ambiental. Era o que eu achava que tinha a ver com o que eu já tinha estudado. E o meu chefe falou, não, faz engenharia civil, na UERJ ou na UFRJ, lá tem a ênfase em recursos hídricos. E aí você vai fazer exatamente o que eu fiz. E aí, por indicação dele, eu acabei fazendo. E aí fui para a UFRJ, no qual eu fiz essa ênfase. Enfim, aí começou. Então, você é engenheiro civil com ênfase em recursos hídricos. Isso. E meio ambiente, né? E aí, o que acontece? Já no primeiro período, eu já entrei Eu entrei lá e aí eu estava acostumada a ganhar dinheiro, né? Eu antes trabalhava como técnica, saí porque a faculdade é período integral. Sim. Você não tinha como ter um trabalho integral e fazer a faculdade integral. Então, eu saí. E aí eu falei, não, tem que trabalhar com alguma coisa. E já no primeiro período, eu já fui atrás dos laboratórios lá na COP. Fiquei, olha, eu trabalhava como técnica, não sei o quê. Então, eu já comecei iniciação científica no laboratório de hidrologia, lá da COP. Uhum. E aí, comecei com estudos, por exemplo, que eles faziam de infiltração de chumbo do solo, de vários poluentes dentro do solo, junto com softwares. Enfim, uma parte que, sinceramente, eu não me identifiquei tanto na época. Mas é isso, a gente vai... Era a oportunidade que tinha ali. Isso me deu a oportunidade de apresentar trabalhos no Brasil inteiro, trabalhos de pesquisa. Fui para a Amazônia, fiz trabalho de pesquisa na Amazônia, dessa parte de contaminação. De contaminação de hidrologia na bacia lá da Amazônia, que fazia parte lá o laboratório da COP. Enfim, adorava viajar também, então para mim estava ótimo. E aí também comecei a ser monitora. Aí fui monitora de várias matérias no Departamento de Recursos Hídricos. Fui de engenharia ambiental, de resíduos sólidos urbanos, saneamento ambiental, enfim, de várias matérias. E no final, aí enquanto isso eu fiz estágios na área de construção civil mesmo. E o que eu mais gostei foi a área de infraestrutura urbana, a parte de obras públicas, que eu sentia que eu estava fazendo um projeto que eu entregava para a sociedade como um todo mundo podia usar. Foi aí que começou esse meu amor pela área de infraestrutura urbana. Enfim, e aí o meu TCC da graduação foi um projeto de análise de qualidade de água, usando um projeto experimental de um telhado verde. E aí a gente media a qualidade de água depois que ela passava pelo telhado verde para ver se ele já tinha um efeito positivo na filtragem dessa água, nos parâmetros. E aí foi legal, porque depois de muitos anos, porque eu demorei 7 anos para me formar, gente, não é fácil. A engenharia sempre trabalho. Não é fácil. E assim... administrar tudo junto também. Você participou de vários projetos dentro da faculdade, né? Exatamente. E antigamente, eu acho assim, muito complicado, porque a faculdade ela é integral. E se você tá ali sempre trabalhando, ainda mais o fundão, que é onde fica o FRJ, ele é muito isolado em relação aos outros locais que você trabalha. Então, assim, eu trabalhava numa obra em Copacabana. O deslocamento. E aí eu ia de ônibus e não sei o que. Gente, às vezes você tinha que voltar. E é uma ilha rodeada por trânsito. Em que você não tem um metrô ali dentro da ilha. Então, é muito complicado o acesso. Então, eu via que era uma questão de muitos alunos na época. Sem contar com outras questões, por exemplo, de saúde mental. Às vezes você tem um problema na família, ou você fica muito ansiosa por conta das provas, por conta da vida. E antigamente não tinha essa conscientização de você fazer terapia, de apoio psicológico da faculdade, que hoje em dia eu fico muito feliz de ver que já tem.
Pelo menos lá na FRJ tem um núcleo. Já evoluiu bastante. Na minha época, assim, ninguém falava sobre ir no psicólogo, sobre psiquiatra, coisa de maluco. Quando era, tipo, lá em 2008, eu entrei em 2008 na faculdade. Então, assim, realmente não tinha. E aí, demorei 7 anos aí para me formar e fiz esse trabalho de conclusão de curso. Foi interessante porque daí eu usei todo aquele conhecimento de análise de água que eu tinha lá do técnico. Então, assim, às vezes a gente pensa que a gente estudou um negócio que não vai servir mais para nada, porque a gente não trabalha mais com aquilo. E um belo dia, anos depois, você se depara com aquela necessidade, você fala, olha, aquilo lá que eu aprendi 10 anos atrás tá servindo. Todo conhecimento é válido, né? Às vezes você não está usando ele agora, mas não quer dizer que você nunca mais vai usar. Exatamente. E eu acho que a gente, como engenheiro, a gente tem essa capacidade de conseguir conectar o que a gente aprendeu, principalmente na parte de raciocínio lógico, né? Sim. Essa parte... Resolução de problemas, de conflito, né? Deu um problema, o que eu faço? O que eu faço? Essa parte de análise, por exemplo, lá no meu trabalho, hoje em dia, eu estou numa situação totalmente atípica da minha carreira, que eu trabalho só com advogados e economistas. Engenheira civil tenho eu e tem a minha chefe. Nossa. E tem uma outra engenheira civil na minha equipe, mas ela dá um suporte mais à outra equipe. Por quê? Porque eu faço a parte da análise da engenharia, de levantamento, do orçamento, tudo mais. E a gente também faz a modelagem econômico-financeira para ver se aquele projeto ele vale a pena ou não. Porque quando você está num projeto tanto de governo quanto até na iniciativa privada, você tem todo um estudo prévio para ver se vale a pena você investir, porque são muitos milhões. Então, tem toda essa parte. Então, muitas vezes eu tenho que analisar, por exemplo, agora estou analisando uma planilha lá de essa parte econômico-financeira. Estou aprendendo bastante, mas assim, essa parte da gente analisar o Excel, que a gente é campeão de Excel, né? Eu raciocino em Excel. Eu também. Minha cabeça é um Excel. Eu amo. Então, e a minha tem várias abazinhas. Exatamente. Então, assim, você pega todos os anos que você ficou trabalhando usando Excel, você pode não saber o que é aquilo, mas você consegue ir analisando as planilhas e ver, isso daqui não está truncado ali. Isso aqui arrastaram e está levando um valor. Então, mesmo sem você conhecer a fundo aquele assunto, você consegue detectar problemas e às vezes, salvar um prejuízo enorme. Porque essa coisa de planilha, né? Você dá uma arrastada, 3 milhões vira 19. É um negócio, assim, gente, que é muito sério. Isso pode acarretar vários erros depois daquilo ali. Sim. E pode prejudicar o projeto, tornar ele inviável. Ainda mais na área de saneamento público, né? Que são projetos muito caros. São na casa aí de bilhões. Exatamente. E aí e é uma infraestrutura super necessária que a nossa sociedade, infelizmente, muitas das vezes ainda não tem acesso. Com certeza. Então, trabalhar bem a parte da viabilidade desses projetos é garantia de dignidade para milhões de pessoas. Com certeza. Então, não é uma coisa simples. Tem que realmente ter ali um cuidado especial na hora de avaliar. E não é um trabalho delicado. Sim. Mas, então, a maior parte é advogado e economista. Para fazer a avaliação ali realmente financeira. A gente faz o levantamento do projeto... para uma concessão, parceria público-privada, a gente faz todo um planejamento primeiro do status quo, a parte de engenharia, tem a visita técnica, a gente faz o levantamento das instalações, o que precisa ser feito. Aí é um trabalho nosso, assim, de engenheiro mesmo, de ir lá, levantar e fazer o orçamento público, né? A planilha da EMOP, não sei quem conhece, mas é a base de orçamento de preço para obras públicas, né? E depois de todo esse trabalho de engenharia, de planejamento do projeto mesmo em si, a gente tem essa parte de análise econômico-financeira, que daí é uma planilha com milhões de abas, com vários índices, tem índice americano, Dow Jones, um monte de coisa.
e são vários cálculos. E você também tem a parte jurídica, claro, porque é um contrato. Sim. Então, no final, você tem toda essa análise também do pessoal do jurídico para ver o que você precisa ali naquele contrato. Imagina um contrato de concessão da SEDAI. Foi um dos maiores contratos de concessão do nosso país. 20 bilhões. Virou um case de sucesso para a área de concessão para o país, virou referência para vários outros estados. E tem funcionado bem até hoje. A gente vê aí as empresas trabalhando, muitos avanços já foram feitos. Praias que não eram balneáveis, agora as pessoas já estão na praia tomando banho. Com certeza. Então, assim, a gente avançou muito, mas ainda tem muita coisa para avançar. A ABS é um espaço de diálogo de todas as empresas, então nós já tínhamos a SEDAI como empresa associada dentro da ABS, mas com a concessão a gente ampliou ali o escopo do trabalho, né, as empresas, participantes, e hoje a gente tem o grande prazer de ser o local de encontro das empresas, então, das empresas e dos profissionais. Então, hoje a gente tem todas as companhias de saneamento associadas à ABS. A gente tem o Saneia Rio, né? Você esteve no ano passado. Maravilhoso, gente. Val. O nosso Saneia Rio é um evento de um dia, onde a gente encontra, né, todos os profissionais do Rio de Janeiro na área de saneamento, todas as empresas, e é um debate muito plural. Então, você tem um painel onde, né, por exemplo, a gente tem... O último foi falando sobre segurança hídrica, né? Então, quais são os projetos que a SEDAI está fazendo, que a Águas do Rio está fazendo, que a Iguá, que a Rio Mais Saneamento, o que eles estão fazendo? E cada um mostra o seu caso, cada um mostra o que está sendo feito. E isso enriquece o debate, né? Para a sociedade também, para saber o que as empresas conseguiram avançar, o que ainda falta, quais são os tipos de projetos que tem. E para o profissional, até mesmo pela oportunidade de estar em contato com as empresas, até a oportunidade de trabalho. E a gente sabe que a engenharia, de uns anos para cá, a gente sofre muito com a parte de desemprego, subemprego. E é importante a gente saber que tem um fórum onde você pode ir e se atualizar, conversar com outros profissionais e se inserir no mercado de trabalho. E acho que a Bank também se propõe muito a fazer isso, né? Você falou que é diretora na Bank. Isso, na Associação Brasileira de Engenheiros Civis, quem for engenheiro civil e quiser se associar, é gratuito e a gente disponibiliza vários cursos. Tem um evento também que é anual, que a gente começou ano passado, aqui no Rio de Janeiro, que a gente também reúne vários assuntos pertinentes e profissionais de destaque na área de engenharia civil. E isso que você falou do Saneia Rio, gente, é muito real. Vocês têm que estar cercados das pessoas. Importante. Assim, muitas vezes a gente tem uma boa experiência, uma boa formação e você não avança na carreira, ou então acontece alguma coisa que é normal. Você sai de uma empresa, às vezes é demitido, ou então, por exemplo, se você está num cargo público, você pode estar ótimo, mas acontece alguma questão política, cortam todo mundo. E aí, se você não é concursado, você sai, por exemplo. Numa empresa privada também acontece muitas vezes isso, né? Corte de pessoas. E aí você se vê totalmente em função o quê? Do LinkedIn, né? Você fica ali, putz... E aí, LinkedIn, você vai se inscrever nas vagas... E aí, aquele processo de milhões de fases que você sente que você é só um número em centenas de pessoas que se inscreveram, é muito complicado. Então, gente, a melhor fórmula de você estar no mercado é o QI, o que indica, e o seu currículo ser bom, entendeu? Se você conseguir estar cercado de pessoas que estão naquele meio que você quer estar, e você também construir uma carreira sólida, tiver uma boa formação, tiver boa experiência, esse que é o caminho, sabe? Porque realmente é muito complicado quando a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar nesses espaços que tem pessoas diferentes e também ser espaços que são neutros. Porque quando você está, ainda mais que você está dentro do governo, por exemplo, às vezes você tem um fórum que é do governo, um que vai o governo estadual não vai o governo municipal.
porque às vezes um não é aliado do outro. Sim. Tem essas questões políticas também. Às vezes uma empresa, você está numa grande empresa, onde você está, sei lá, da Águas do Rio, não vai o pessoal da Iguar. São empresas diferentes. Concorrentes, né? Alguma coisa assim. Então, quando você tem um evento como esse da ABS, você vê todo mundo ali. Você tem a oportunidade de conhecer pessoas que estão em locais que você não conheceria normalmente dentro do seu trabalho. Desculpa, porque é um ambiente neutro, eu acho muito importante. Sim, e a ABS se propõe a ser esse ambiente neutro, para que a gente possa, de fato, debater sobre assuntos pertinentes e trazer todos os atores. Então, a Casa Civil sempre vai, a gente leva a Genersa, a Agência Reguladora, ANA, a Agência Nacional de Águas, a gente tenta trazer o próprio CREA, né, o nosso Conselho de Engenharia, as instituições ali para debaterem sobre um tema pertinente para a nossa sociedade, ver como que a gente pode avançar juntos e não cada um lutando as suas lutas, né? Sim. Isso é de extrema importância. E aí, quem sabe, a gente depois não possa até fazer algo em parceria da ABENC com a ABS, Com certeza. né? A engenharia civil com a engenharia sanitária. Fica aí para o futuro a gente pensar. Mas você falou sobre currículo, né? Que é importante você ter ali, as pessoas possam te indicar, ter contatos, mas você precisa construir um currículo. E eu vi que seu currículo é bem extenso, inclusive. Já trabalhou em vários setores, você já falou aqui algumas das suas experiências, mas teve uma que me chamou a atenção e eu queria que você contasse um pouquinho, até para mim mesmo, para entender melhor. O que você foi fazer na Espanha, Júlia? Como foi isso? Na verdade, quando eu entrei para a faculdade, eu tinha o sonho de... Eu queria fazer intercâmbio pela faculdade na Alemanha, porque eu sabia que a Alemanha era um país muito referência dentro da área de engenharia. Sim. Na área técnica, e eu tinha esse negócio. Então, no início da faculdade, eu comecei a estudar alemão e tudo mais. Aprendi alemão mais ou menos, né? Porque realmente é bem difícil, você tem que morar lá para falar bem. E ok. E aí, só que o que acontece? Vocês se lembram que eu demorei 7 anos para me formar? Sim. Não esquecemos ainda. A pessoa que demorou 7 anos para se formar, ela não vai ter um CR9, entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes você te repete por falta, porque você estava no trabalho. Muitas coisas acabam prejudicando o seu CR. Quem está em faculdade pública, CR é tudo para você conseguir essas oportunidades acessar dentro da universidade. Então, eu, pelo meu CR, não conseguiria entrar nesse programa que tinha... Qual é o nome do programa mesmo? Lá da UFRJ eu não sei o nome, mas a parte de intercâmbio de intercâmbio pela universidade, para você estudar e tal. Então eu pensei, não, mas eu quero. E aí eu estava já para me formar, assim, já estava no último período, alguma coisa assim. E aí eu vi um programa internacional que tinha da Europa, que era para trainee, para várias empresas. E aí eu fucei, me inscrevi, botei como primeiro lugar que eu queria ir para a Alemanha. E aí, sei lá, segundo lugar, eu botei Espanha porque e eu passei para a Espanha. Passou para a Espanha. E eu passei para a Espanha para trabalhar numa construtora lá. E aí eu pensei, cara, não sei espanhol. E aí eu pedi Me dediquei tanto pro alemão. Você vê, às vezes a vida é assim, gente. Você aponta aqui, você vai para cá, mas dá tudo certo no final. E aí... fui para lá. Eu sempre gostei muito de aprender idiomas. Tinha facilidade. E aí eu fui meio prepotente, achando assim, não, espanhol é fácil. Chegar lá, meter um portunhol, vai dar tudo certo. Cara, gente, na Espanha o sotaque é muito mais carregado do que aqui na América do Sul. Eu cheguei lá, veio um rapaz do programa me receber e eu não entendia nada. Eu já falei, como é que eu vou trabalhar na obra sem entender nada? Gente, aí fui trabalhar na obra com os peões, aprendi espanhol com os peões mesmo. E ainda tem uma curiosidade que lá na Espanha, cada região, como se fosse assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, cada região tem um dialeto próprio. Um sotaque ali deles, né? Não é um sotaque, são palavras diferentes, é um dialeto mesmo. Porque a Espanha, eu aprendi, essa coisa do intercâmbio, quem puder fazer, um dia tiver uma oportunidade de trabalhar fora, eu indico muito, porque além da questão
de trabalho que você aprende... Cultura, né? Você absorve uma cultura que você nunca vai absorver. Porque a gente na escola não aprende... Não tem como se aprender sobre o mundo inteiro, né? A gente aprende superficialmente. Então, a Espanha eram como se fosse vários reinos que unificaram meio à força. E aí eles mantiveram a cultura deles. Então, eles mantêm... Individuais ali. Mantém essa... Então, eu cheguei lá e aí os peões ainda falavam valenciano, que é esse dialeto entre eles, né? E aí eu, tive que aprender mais ou menos. Ainda tem a questão, você chega, você é mulher. Eu fui pra lá, eu tinha 24 anos. Mulher, bonitinha, novinha, você ainda é brasileira. Na Europa. Eu cheguei, todo mundo... aquela coisa, né, da mulher brasileira e etc. O estereótipo, né? O estereótipo que você tem que lutar. Mas assim, fui super bem recebida. É aquela coisa, quem já trabalhou em obra, quem é mulher sabe. Primeira semana, você é a carne nova do pedaço. Depois, os caras já enjoaram de você, né? E aí já se acostumaram, aí é trabalho normal. Exatamente. E foi muito interessante porque era uma obra de infraestrutura urbana numa avenida principal da cidade de Valência. Mais perto do... numa avenida principal lá da cidade de Valência. E era de água potável, né? Toda a tubulação de água potável eles estavam trocando. Então, aquelas tubulações bem grandes. E a gente fazia a obra, assim, na rua, ao longo dessa avenida, como se fosse uma... Aqui no Rio seria uma Avenida das Américas, assim. Sim. E aí foi muito interessante, porque na época eu vi muita diferença, que eles usavam muito mais maquinário do que aqui, por exemplo, para executar. Aqui era uma coisa mais manual. Aqui, coisa que o peão ia pegar com a mão, tudo eles pegavam com a máquina. A máquina ia lá, levantava e tudo mais, porque eles têm muito mais essa valorização do trabalho manual. E se você tem uma máquina para fazer... Por que a pessoa que vai pegar, entendeu? Mas tem outras coisas que eu também vi que aqui era mais evoluído, por exemplo, a parte de segurança do trabalho. Gente, lá os peões cortam a calça da obra, eles cortam tipo bermuda e fica por isso mesmo. Ninguém quer usar capacete. Aí depois a gente foi fazer o recapeamento da rua, né? Então você sai um vapor muito quente. Sim. Do asfalto. Você tem que usar máscara. Ninguém quer usar máscara porque é muito quente, não sei o quê. Então, eu vi que aqui nessa parte de segurança do trabalho, de usar EPIs, o Brasil realmente está bem avançado e é uma cultura bem forte. Isso porque eu fui em 2013. Então, assim, hoje em dia mais ainda. Sim, a gente já evoluiu muito com relação a isso. Exatamente, mas eu sentia isso. E outra coisa, assim, que é uma questão do local. Lá, como eles têm um nível educacional muito mais superior, assim, ao nosso, e é todo mundo igualitário, porque tanto o engenheiro quanto o peão foram no mesmo escola, a escola pública. Todo mundo teve o mesmo acesso ao mesmo nível de educação. Então, você vai conversar com o peão lá, você conversa sobre política mundial. Sabe? Os caras já moraram em vários lugares. Eles, no final de semana, os salários também são muito mais parecidos. Sim. Do peão do engenheiro. Isso na Espanha, né? Não tem tanta disparidade salarial. Então, o peão ele consegue ter uma vida muito diferente do peão daqui, né? Que às vezes ele vai de carro para o trabalho. No fim de semana, ele toma espumante na piscina dele. Aí ele vai para Paris e volta, vai para Portugal. Ele vai para Paris e ele volta. Então, assim, eu sempre tentei cuidar de uma forma muito humana quando eu trabalhava em obra, não só lá, mas assim, aqui, porque você lá realmente tinha uma relação de igual para igual, sabe? E aqui, muitas vezes, eu vejo engenheiros não fazerem isso. Como se fosse por essa diferença que a gente tem de estudo, de qualidade de vida, de salário, às vezes tratar como se fosse alguém menor, né? Eu acho que... O que não é, de fato, isso não é real. E é o que eu acho que é muito importante a gente ter esse ambiente de trabalho de respeito, sabe? Principalmente com o pessoal que está ali
no sol, construindo, abrindo buraco, botando manilha. Então, é muito, muito importante. Legal que você teve uma experiência e você pôde trazer um pouco desse, como a gente falou lá no início, né? Trazer esse olhar do que você viu lá pra cá e, né, entender que, de fato, só porque a pessoa não teve acesso à educação, não quer dizer que ela é menos qualificada para estar ali executando, e ela está fazendo um serviço tão essencial quanto o seu. Sim. Então, o trabalho do engenheiro é de extrema importância para a execução da obra, claro. Sim. Mas se você não tiver ali o operacional colocando ali Com as coisas certeza. para fazer, também não vai acontecer. Uhum. Então, é um grupo, né? Então, assim, todos os serviços são importantes, senão não vai sair a obra, não vai sair o serviço. Uhum. O trabalho de todo mundo precisa ser valorizado. Então, muito legal saber que você teve uma experiência lá fora e foi até pela faculdade. E aí você voltou, você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei pouco tempo, fiquei 6 meses, que era o tempo que a faculdade estava em greve. Aí eu falei, já que está em greve, eu vou lá realizar esse sonho. E assim, gente, é muito importante quando você tem muito claro que aquilo dali é um sonho para você, você vai lá e faz, não importa o que os outros falam. Porque eu trabalhava... Eu trabalhava antes numa construtora grande, numa obra grande, que era do Museu da Imagem e do Som, aqui no Rio de Janeiro. Nunca visitei. Não? Tá para ser inaugurada ainda, né? Não, mas assim, muita gente fala da obra e obra tudo é mais. incrível. Eu nunca vi, nunca fui lá Sim, visitar. Eu já vi pessoas que foram visitar e falaram muito bem da obra. E eu, assim, não sei nada sobre. Não, a obra é incrível. E foi a primeira obra pública, assim, que eu trabalhei, que foi em 2012. E aí o que acontece? Lá eu tinha real chance de ser contratada. As pessoas que eram estagiárias eram contratadas como engenheiros. A gente sabe como é difícil isso. E eu me demiti para ficar 6 meses na Espanha, trabalhando nessa, sabendo que eu ia voltar, sabe? Sim. Porque eu tinha aqui que defender o meu TCC. Lá na Espanha, inclusive, quando terminou o meu período, o pessoal da empresa falou, para que você vai voltar? Fica aqui. Você já tem um emprego aqui, sabe? Sei lá, pede transferência. Aí eu vi que se eu pedisse transferência, eu ia ter que fazer um monte de matéria e eu ia perder o título da FRJ. No final, eu falei... Às vezes, a gente nunca sabe, né? Qual é a melhor opção que a gente deveria ter tomado. Mas eu preferi voltar pelo certo, porque... Desculpa. Desde que eu era criança... Beber água, aqui, ó, tem aqui. Vou beber um pouquinho, pessoal. Mas desde que eu era criança, eu tinha o sonho de estudar na UFRJ, porque o meu pai, ele veio de uma realidade muito pobre e ele conseguiu ascender justamente pela educação e ele fez o UFRJ, foi a primeira pessoa da família dele a fazer a faculdade. Ele foi da primeira turma de computação do Brasil. Caramba! Que foi na UFRJ. Então, assim, eu por admirar e já saber que era uma faculdade muito, muito boa, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia fazer lá. Então, já era um sonho. Então, eu acho que é importante, às vezes, a gente completar e falar, cara, check. Fechar ali o ciclo. Aquilo, não importa se é maior ou se é menor. Mas a Espanha poderia estar... Cara, eu queria ter aquele diploma, porque quando eu era criança eu já queria aquilo. Então, era importante para você. Era importante para mim. E, por exemplo, da mesma forma como eu entrei na faculdade e eu queria ter essa experiência internacional, aquilo não importa se era 6 meses, eu ia voltar, sabe? Era um sonho. E aí eu ia me formar e eu não ia ter, talvez, a oportunidade de falar assim, poxa, se eu tivesse ido, se eu tivesse, sabe? E aí eu preferi ir. Meus pais foram totalmente contra. Todo mundo foi totalmente contra. Meus pais, pô, você vai largar aqui para voltar para ficar sem emprego quando você está se formando? Sabe? Realmente. É uma preocupação válida. E assim, eu peguei meu dinheirinho, ninguém me apoiou, então o que eu fiz? Peguei meu dinheirinho lá de iniciação científica, de tudo, comprei minha passagem e fui. Sabe? E lá, com o meu dinheiro que eu ganhei lá trabalhando,
que eu pagava minhas contas lá, morando. Ainda tem essa questão de você morar num local diferente que você não conhece ninguém. Sozinha. Sozinha e tudo mais, que é muito diferente de você ir num projeto desse de intercâmbio, que você vai com várias pessoas da faculdade ou vários brasileiros. Eu fui realmente assim, era eu e mais ninguém, sabe? Então foi muito, muito legal esse desenvolvimento pessoal que a gente tem. E aí eu voltei sem emprego, né? Aí meus pais, te falei. E aí eu falei, cara, eu vou... Se formou e aí depois foi E aí em eu busca. já fiz quando eu estava me formando, eu já fiz a prova para o mestrado lá na FRJ e aí fui para o mestrado de engenharia urbana. Que inclusive eu fiz junto com o Miguel, que hoje em dia é presidente do CREA. Do CREA. Foi presidente da ABS também. A gente fez a mesma turma. E aí lá... E outra coisa, aí fui fazer esse mestrado. Todo mundo falou, pô, mas tu tá fazendo esse mestrado de engenharia urbana, que é um negócio que, tipo, obra pública, e você não é concursado, você não vai conseguir emprego nisso. Mas a visão da obra pública, você pode colocar na visão da infraestrutura, ela abre um leque, assim, de mente mesmo, né? De visualização do que você vai fazer muito grande. Sim, mas eu gostava muito, eu sempre gostei dessa questão da infraestrutura urbana, de sentir que eu estava melhorando a cidade como um todo, que afeta as pessoas. Eu, quando decidi fazer a engenharia com a ênfase em recursos hídricos, como eu gostava muito de bicho, de animais, naquela minha mente mais adolescente, eu pensei, ao invés de eu ajudar um animal no consultório, eu vou fazer um projeto de saneamento que eu vou salvar vários animais, vários peixes de uma vez só. E antigamente, agora voltando, antigamente, quando eu era adolescente, tipo, eu entrei no técnico em 2004. Eu fiquei de 2004 a 2006, o meu ensino médio. Tinha muita mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas, porque muito esgoto era jogado. E era uma coisa recorrente, assim, a lagoa ficava toda prateada de tanto peixe boiando. Isso era muito claro na minha cabeça. E eu pensei, eu vou participar de um projeto que daí esses peixes não vão morrer. E aí, corta para uns 2 anos atrás, eu trabalhava na Concremat, que é uma construtora, uma empresa de engenharia muito grande, que hoje em dia ela é chinesa. Foi vendida para uma empresa chinesa. E eu trabalhava justamente com todo o CAPEX da Águas do Rio. Quem não sabe, CAPEX é todo o investimento da Águas do Rio em obras e melhorias aqui no estado do Rio de Janeiro. E a gente fazia fiscalização, se realmente aquele investimento estava sendo realizado, e a gente dava o feedback para os bancos internacionais que financiavam. Então, assim, muita planilha Excel também, gente. É um volume de Excel absurdo. E você tendo que manejar ali 20 bilhões. E sempre com uma equipe pequena, né? Sem Porque pressão. você está dentro de uma empresa, a empresa quer lucrar, né? Então, ela vai botar ali meia dúzia para ver 20 bilhões. É assim que é a vida real. E aí, quando eu me vi, eu fui fiscalizar justamente o coletor lá de tempo seco que fizeram na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí vem a imagem da Júlia adolescente, as imagens, gente, da lagoa. É bizarro isso. Eu vim e pensei exatamente nisso. Eu falei, caraca, você lembra que eu quis entrar na engenharia, que eu pensava, não, ao invés de eu ajudar um animal, eu vou, tipo, todos os peixes aqui da lagoa. E agora eu tô vendo justamente um projeto que faz isso, que é o coletor de tempo seco, que impede, né, o esgoto de cair nesses mananciais importantes, que é o que hoje em dia possibilita a gente ir, por exemplo, na Praia do Flamengo e ter tartaruga, num lugar que era um esgoto, sabe? Eu, inclusive, moro hoje em dia na Glória e eu vou na Praia do Flamengo. Confesso que, como eu era da Barra da Tijuca, eu tô acostumada com uma praia, assim, que é mais comum das pessoas irem na água, eu não vou muito dentro da água, eu fico no chuveiro. Mas é maravilhoso, assim, você ver que é mais um espaço balneável no Rio, que vai ser explorado pelo turismo, pela sociedade, que vai ter mais uma praia ali para usar. Mais uma opção de lazer. Com certeza. Então, é muito legal, assim, ver como é que o saneamento, ele realmente afeta não só dentro da nossa casa, mas a cidade como um todo. Sim, e é bom ver que a gente tem conseguido avançar, que a engenharia tem avançado
e que a gente pode trazer o sonho de várias Júlias ali, adolescentes, se tornando realidade, né? De, poxa, eu moro de frente para a praia, mas não posso usar porque não é próprio para banho. Hoje é. Então, assim, a gente muda a realidade, com certeza, com o trabalho da engenharia, não só da engenharia sanitária, mas da engenharia como um todo. A gente muda a vida de muitas pessoas. E às vezes, aquelas pessoas nem sabem disso. Por isso é tão importante a gente estar no podcast, para que elas possam conhecer um pouquinho mais do trabalho e da importância do que o engenheiro faz. Com certeza. E também, né, de valorização dos profissionais, e nesse mês, das profissionais, falando um pouquinho da trajetória, que a gente sabe que às vezes a gente pensa que vai para um lugar, acaba indo para outro, mas no final, né, no fim das contas, a gente está sempre tentando trabalhar em prol da sociedade, independente de onde você está, do que você está fazendo. Sim. A gente sempre tem aquele mesmo objetivo da engenharia, né, de proteção da sociedade. Sim. Muito, muito legal saber que você conseguiu, né, imaginou isso lá atrás e hoje você conseguiu estar ali numa posição dentro da sua carreira, onde você pode pensar, poxa, agora eu faço parte disso e é real. Não tem mais o peixe lá boiando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso é muito, até inspirador. Falando em inspiração, e encaminhando agora para o final do nosso episódio, você falou muito sobre a visão que você tinha quando você era mais nova e como foi o decorrer da sua trajetória profissional. Dentro da ABS, a gente tem um núcleo de jovens profissionais, que se chama JPS, os Jovens Profissionais do Saneamento, onde a gente tenta trazer jovens de 18 a 35 anos para que eles conheçam um pouquinho mais sobre saneamento. Então, a gente vai sempre nas universidades, para quem já está cursando a engenharia civil ou outras engenharias. A gente tem participantes que estão cursando letra, outras, mas que tinham vontade de entender um pouquinho mais sobre saneamento, sobre meio ambiente, gostavam. Então, a gente abriu o leque, né, não só para engenharia, mas para qualquer jovem de 18 a 35 anos para conhecer mais sobre saneamento. E a gente tem, hoje, mais de 500 jovens inscritos aqui no estado do Rio de Janeiro. Nossa. Então, a gente tem feito um trabalho muito legal com esses jovens de capacitação, de palestras sobre o que é o saneamento, quais são as vertentes, quais são os serviços, no que você pode atuar. Visita técnica, então a gente levou o pessoal na estação de água do Guandu, a gente levou no aterro sanitário de Seropédica, numa estação de tratamento de esgoto, a gente foi numa cooperativa de reciclagem, a gente foi no reservatório ali do sistema da Praça da Bandeira. Nossa, então, assim, legal. A gente tenta diversificar ali para conhecer um pouquinho de cada coisa e introduzir o jovem às obras, né, de infraestrutura, em especial nas obras que envolvem o saneamento e o meio ambiente. E aí, trazendo um pouco do que você falou, né, da Júlia que gostava de meio ambiente, que queria trabalhar naquilo ali, e hoje a Júlia é engenheira, que atua no setor, que já fez muita coisa ao longo da sua trajetória. O que você diria para os jovens hoje que gostam da área de saneamento, da área do meio ambiente, como você gostava, por onde ir, o que ele pode fazer, onde ele pode se informar e uma mensagem que você daria para esse jovem, depois de tudo que você já viveu? Gente, eu acho que é muito difícil o início, principalmente, sabe? Dá vontade de desistir, muitas vezes. É real a gente ficar um tempo sem conseguir emprego, sabe? Eu passei o meu mestrado sem um real, sabe? Depois saí do mestrado, fiquei muito frustrada, porque, poxa, você acha que você vai estudar, e aquilo significa que você automaticamente vai conseguir entrar numa certa vaga, etc. E não quer dizer, assim, realmente toma tempo. O sucesso, eu sei que a gente aqui está fazendo um apanhado de boas situações, de sucessos, né? Mas tem muito fracasso ali no meio, sabe? Isso é normal, sabe? Eu acho que é muito importante você estar ligado a pessoas que estão dentro daquele meio que você quer estar. Então, por isso que é muito interessante você estar dentro de associações, como é o caso da ABS, como é engenharia civil no geral, como é o caso da ABENC, porque você ter essa
essa convivência com profissionais fora também do seu trabalho te dá uma sensação de pertencimento, te dá uma sensação de que você tem um grupo que, independente de você estar empregado, desempregado, você tem aquele grupo ali a recorrer. E pessoas também que podem te indicar, que você vai indicar aquelas pessoas. Então, eu acho muito importante fazer parte de grupos, nunca parar de estudar, sabe? E saber o que você gosta. Porque, às vezes, eu vejo muita gente entrando em faculdade porque o curso dá dinheiro. Eu, por exemplo, na época, me lembro que foi, eu acho que 2012, 2011, que eu me lembro que a engenharia civil sofreu um boom. Tava assim, engenheiro civil era o engenheiro que mais era cotado. O pessoal se formava lá na faculdade já ganhando salário astronômico. E eu me lembro que eu falava assim, não, eu faço engenharia civil. Todo mundo, nossa, você faz engenharia civil. Porque era a engenharia mais concorrida. Todo mundo, você vai cheio de dinheiro. E eu ficava assim, coitado. Eu, quando entrei na engenharia civil, ninguém queria engenharia civil. Em 2008. E as profissões são cíclicas. Então, não escolha uma profissão porque... dá muito dinheiro, então, eu não vou escolher essa profissão porque não dá dinheiro nenhum. Cara, você vai se dar bem naquilo que você é bom. Sim. E você tem que se desenvolver naquilo que você gosta. E a gente vai aprendendo também o que a gente gosta, trabalhando e tentando. Eu já trabalhei com diversos assuntos e eu acho sempre importante a gente ter dentro da nossa cabeça a nossa motivação. Por exemplo, essa Júlia lá que eu falei, eu quero impactar positivamente. Então, por exemplo, eu já trabalhei dentro de órgão público com projeto estrutural, que é um negócio que eu odeio, entendeu? Eu odeio projeto estrutural, ficar lá naqueles softwares eu não gosto. Só que eu sabia que eu estava entregando um projeto de uma escola municipal. Então, assim, você tem que se apegar... Alguma coisa ali você tem que se apegar que você goste, porque senão é muito difícil. O mercado de trabalho te exige muito, são muitas horas. Aí você sai do trabalho, você vai para o MBA, você vai para sua pós, para o seu mestrado, e aí você tem que fazer exercício físico, sei lá que horas, que você tem que ter saúde. Tentar ter vida social aí. Na hora do almoço, você tá aqui, escapando do trabalho para vir fazer um podcast. Exato, a gente ainda vai almoçar, pessoal. E de noite, eu tenho MBA. Então, assim, para você aguentar o ritmo, você tem que gostar, cara. Então, faça o que você gosta. É isso. Um ótimo recado. Muito, muito obrigada, Júlia, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui hoje conversando com a gente, falando um pouquinho, incentivando e inspirando mulheres e meninas que queiram ou estejam estudando engenharia, trabalhando na engenharia. É sempre bom a gente ver alguns casos onde a gente possa se inspirar. Poxa, eu tenho dúvida se eu devo ou não fazer um intercâmbio. Faça! Depois volta. O tempo não volta, gente. Faça. Exato. Então, assim, é uma experiência muito diferente. E se você tem a oportunidade, vá, né? Aproveite, abrace essa oportunidade. E, claro, sempre conte com a ABS, que ela vai estar sempre aqui para auxiliar no que a gente puder, ser ali um ambiente onde você possa ter contato com outros profissionais, se qualificar, desde cursos, de parcerias também com outras instituições, e estar ali dando um apoio aos profissionais que querem mudar, né, que querem ali ajudar a construir a infraestrutura que ainda falta para a nossa sociedade. Então, participe, se você ainda não é associado da ABS, se associe, participe dos nossos eventos, dos nossos cursos e acompanhe em todas as nossas redes sociais os próximos episódios do nosso podcast. Muito obrigada por estar aqui até agora assistindo o nosso episódio. Um agradecimento especial ao nosso presidente Renato e a toda a nossa diretoria da ABS, por esse mês estarmos aqui gravando episódios com mulheres e valorizando as nossas profissionais que trabalham muito nos bastidores e também nos cargos de liderança, para que a gente possa avançar com o saneamento no estado do Rio de Janeiro. E até a próxima.